Marcelo fez, os louvores entoados aqui, já falou grandemente no meu coração. E é tão bom a gente ver que é Deus que está movendo, que é Deus que está fazendo, que eu não conversei com o Marcelo sobre a palavra, eu não conversei com o irmão sobre a palavra, eles poderiam se encaixassem no tempo, mas é visível que Deus moveu o coração de todo mundo para que no final falássemos sobre o mesmo tema. Marcelo, ali, quando ele abriu o culto, ele veio falando sobre Neemias, sobre a obra, sobre o trabalho de Neemias, e é visível que Neemias fez tudo que ele alcançou. Obrigado. E é visível que Neemias só cumpriu todo esse trabalho, só fez tudo o que fez, porque ele entendeu o chamado dele para aquele momento, o chamado que Deus tinha para ele. E aí, quando nós entendemos o nosso chamado, não existe dificuldades, não existe barreiras, não existe nada que o inimigo possa colocar nas suas vidas que tem o poder de destruir o plano de Deus em nossas vidas. E esse é o tema que eu decidi trabalhar essa noite aqui com os irmãos, de trazer a igreja nessa noite. Eu já falei com o Jorge no bar uma vez sobre esse tema. Eu sempre falo sobre o chamado, tanto no PGM, os Piabinhos, como nas EBD, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre a importância de entendermos o nosso chamado. Porque isso, meus irmãos, vale para toda a congregação, toda a igreja. Às vezes é fácil a gente chegar e falar: olha, jovem, Deus deu um chamado para a tua vida. Mas até mesmo nós adultos, muitas vezes nós não entendemos ainda o chamado de Deus. E às vezes até nós vemos o que Deus está falando, Deus fala, e a gente finge que não entendemos. Nós fingimos. E o que eu tenho que falar essa noite é sobre chamado. Eu vou estar focando na história de Samuel, mas, meu irmão Marcelo, Deus moveu seu coração para falar sobre Neemias, porque encaixa perfeitamente. Neemias entendeu o chamado. E quando a igreja entendeu o seu chamado, quando cada um entendeu o seu chamado, a igreja de Deus avança e quebra grilhões, e quebra cadeias, e avança em todos os territórios, na cultura, na política, em qualquer local. A igreja avança quando a igreja entende o seu chamado. Amém? Amém. Como eu já falei, eu vou estar falando sobre Samuel. E só para contextualizar, Samuel, ele é o fruto de um milagre, né? A mãe dele era estéril, ela sofria por esse problema, ela sofria humilhações cotidianas, ela era humilhada de todas as formas pela a outra mulher do seu marido, né, que já tinha filhos e ela não conseguia. E Samuel é o fruto de um milagre de Deus. Ana, sua mãe, ela foi até o templo e orou ao Senhor e entregou a dor de não poder ter filhos na mão de Deus e fez um voto com o Senhor. Ela disse que se Deus abençoasse ela com um filho homem, ela entregaria no templo para que ele pudesse viver todos os dias da vida dele na presença do Senhor. Esse jovem, Samuel, ele foi o último período dos juízes. E ele quem abriu também, ele foi o primeiro representante da chamada Escola de Profetas de Israel. Ele foi alguém que pegou os dois períodos. Ele foi servo como juiz, ele também foi profeta, né, naquele novo ciclo que nascia em Israel. E ele cresceu no templo, junto do sacerdote, e cresceu servindo ao Senhor. Lá em 1 Samuel 2,11 é onde nos traz embasamento para essa afirmação. Fala assim: então, desculpa,
Vamos primeiro ler 1 Samuel 3, que é onde fala que Samuel, né, crescia junto do sacerdote e conta toda a história ali sobre o chamado dele, como que isso aconteceu. Nós vamos estar lendo todo o capítulo 3, meus irmãos. Eu sei que é uma leitura meio longa, mas é importante entendermos esse momento, entender todo o contexto de como tudo aconteceu. Amém? 1 Samuel 3 vai falar assim: o menino serviu o Senhor diante dele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito na casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli, e sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas ele estava com medo, e relatava a visão a ele. Então ele chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, queremos primeiramente dar graças ao Pai pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Deus. Obrigado, Pai. Deus só nos resgatou da vida de pecado, da condenação do inferno, e nos chamou para a vida, Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por esse culto, onde o Senhor já tem falado nos nossos corações, onde o Senhor já tem confirmado. Pai, pedimos que essa palavra, Deus, fique enraizada em nossos corações, começando por mim, Deus. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja à frente, Deus,
cuidando de cada detalhe. Que nessa noite, cada coração e cada mente, Deus, possa estar sedento por Ti, Deus. Que cada coração possa estar quebrantado. Que a mente possa estar atenta, Deus, para receber a Tua palavra. E que nada o roube, Deus. Que nada roube a Tua palavra de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero levantar alguns pontos sobre esse texto. Primeiro, é sobre o chamado de Samuel. Desde pequeno, Samuel já se colocava à disposição do Senhor. Sim, quando a gente lê o texto, nós vemos que a mãe dele foi lá e entregou ele, né? Logo após que ele desmamou, ela foi lá e o entregou no templo. Mas ele entendeu que ali era onde ele deveria estar. Ele entendeu que se a mãe dele o levou para aquele lugar, se Deus o colocou naquele lugar, aquele era o lugar onde ele deveria estar. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós brigamos com o Senhor. Nós somos aquele filho desobediente. Nós não entendemos que se o Senhor nos colocou ali, naquele momento, é porque existe um motivo. Existe um porquê. Um exemplo próprio. Alguns anos atrás eu era de uma outra denominação, cristã, protestante, beleza? Mas uma outra igreja. E o foco dessa igreja, o trabalho dessa igreja, era trabalhar com jovens, com adolescentes. E meus pastores diziam, você tem que trabalhar com jovens, você tem que trabalhar com adolescente. E eu todas as vezes falo, não, eu odeio trabalhar com adolescente. Mas nunca vou trabalhar com adolescente. Eu não tenho paciência com adolescente, com jovens, isso não é para mim. E passaram os anos, por mais que eu me negasse a executar aquele trabalho, a vestir a camisa e desfrutar de tudo que eu poderia desfrutar naquele momento, além disso, mesmo com essa minha postura incorreta, eu aprendi várias coisas. Eu aprendi vários métodos, como falar a linguagem deles e algumas outras coisas. E quando eu chego aqui na Batista, em um certo dia, o pastor Davi me chama no lugar e diz, a gente está pensando professor para os adolescentes. Acho que vai ser você. Eu falei, pastor, tá bom, né? Você está falando, vamos lá. E desde então, essa chama queima meu coração. Em trabalhar com esses jovens, em trabalhar com os adolescentes. Amém, Jesus. O que antes eu dizia, não, isso é impossível, isso não é para mim, Deus mostrou, cabeção, tu está aqui é para aprender, tu está aqui para desfrutar desse momento. Então aprende tudo que tem, porque vai chegar a hora que você vai ter que utilizar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Samuel naquela condição, vamos imaginar o contexto, imagina você saber que você foi deixado no templo para viver com o sacerdote, com a família deles. Mas irmãos, por mais que a gente seja muito crente, por mais que a gente seja muito servo do Senhor, nós somos humanos. Certeza que em algum daqueles momentos, Samuel via o sacerdote junto com seus filhos e dizia, mas por que eu não posso estar com os meus pais? Por que eu não posso estar com a minha família de verdade? Por que eu estou aqui? Eu creio que em algum momento de Samuel passou por essas situações. Mas ele continuava trabalhando na obra. Ele cresceu e ele se dedicava. Aqui quando nós lemos todo o relato, nós vemos que desde pequeno ele já assumia responsabilidades. Ele tinha funções dentro do templo, né? E ele vestiu a camisa. Ele viveu aquele tempo que Deus tinha para ele. E até que chegou o dia em que o Senhor se revelou para ele. Mas antes disso, eu quero focar agora em Ana, a mãe de Samuel. Nós vemos que sim, Samuel entendeu que ele era o momento dele, aquele era o chamado para ele naquele momento,
Mas nós temos que olhar para Ana. Que mulher de coragem. Que mulher de fé. Meus irmãos, o livro de 1 Samuel relata uma situação extremamente humilhante para ela. De dor, de sofrimento. Quando nós vamos ali, voltamos para o capítulo 1, no verso 15, eu convido os irmãos a lerem junto comigo, nós vemos o sofrimento de Ana. A oração onde ela faz um voto com o Senhor. E ela estava ali orando no templo, ela nem sequer falava em voz alta, ela falava apenas com o seu coração balbuciado, como se estivesse falando baixinho com o Senhor. E ali o sacerdote olhou para ela e perguntou se ela estava embriagada. E a resposta dela foi essa. Versículo 15 fala assim: porém, Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Essa mulher, nessa noite, ela entregou toda a dor que ela tinha. Ela entregou todo o medo, toda a humilhação, todo o sentimento que estava em seu coração. Ela derramou diante do Senhor. E mais para frente nós vemos que o Senhor ouviu as orações dela. E nós vemos que veio Samuel e ela foi fiel no voto com o Senhor. No versículo 28 do mesmo capítulo, fala assim: por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram. Vamos nos colocar no lugar de Ana. Ana vivia uma humilhação sem igual dentro do seu próprio lar. Uma situação que, se hoje uma mulher não pode dar um filho a seu marido, já é uma situação dolorosa. Mas nessa época aqui, meus irmãos, era muito mais. Era sem igual. E ela recebeu a bênção do Senhor. Vamos nos colocar no lugar dela? Senhor, eu não posso ter um filho, é impossível. Aí o Senhor fala: ó, toma aqui, toma o teu milagre, você tanto pediu. Toma aquilo que vai trazer alegria ao teu coração. Toma o remédio das tuas feridas, está aqui. E nós vemos que ela entrega tudo isso, aquilo que ela tinha de mais importante, o motivo da alegria dela, ela entrega de volta ao Senhor. Meus irmãos, Ana entendeu que a alegria no coração dela, que a alegria da vida dela, não é o filho dela, não é o milagre, mas é o Senhor. Amém, Jesus. E ali ela entregou aquilo que humanamente estava trazendo a alegria dela. E aí nós podemos ver que se cumpriu aquilo que ela tinha feito em voto. Ela entregou e ali ela viu o seu filho crescendo na presença do Senhor, na casa de Deus e trabalhando. Deixa eu ver aqui. O segundo ponto que eu quero trazer é que temos que sermos humildes e escutarmos os mais maduros na fé. Muitas vezes nós somos movidos por nosso orgulho, somos movidos pelo nosso saber, pelas nossas experiências. Nós não temos humildade para escutarmos aquelas pessoas mais maduras na fé. Às vezes é nosso pastor, nosso líder, que chega com amor e fala: ó, não faz isso, eu sei onde isso vai dar. Olha, cuidado com essa prática vai contra as Escrituras. Aqueles que nos amam, meus irmãos, muitas vezes serão usados por Deus para nos orientar. E a gente viu aqui quando
Deus fala com Samuel exatamente isso. Samuel poderia ter ficado com raiva, né? Pô, já me chamou 2 vezes, já fui lá e o cara tá zoando com a minha cara na hora de dormir. Pô, brincadeira, hein? Não, mas ele foi humilde. Ele foi humilde e seguiu aquilo que o seu tutor, o seu mestre falou. Quando o Senhor falar com você, você responda que o seu servo está pronto para te ouvir. E foi obedecendo a direção do seu mestre, foi obedecendo a direção daquele que tinha maturidade espiritual, que Samuel recebeu o seu chamado. Se Samuel agisse de rebeldia, agisse de forma diferente, talvez não tivesse acontecido dessa forma que nós vemos aqui. Mas ele escutou aquela pessoa madura e obedeceu. Samuel já havia se entregue na obra, como nós vemos em toda a passagem, né? No capítulo 2, versículo 18 e 21, no 3, também nós vemos passagem onde mostra que ele já trabalhava na obra. Ato de fé, mesmo Deus não tendo se revelado a ele, Samuel já o servia com toda a dedicação. E no momento oportuno a Deus, ele se revelou a Samuel. É no momento que Deus quer, é na oportunidade que Deus quer, que ele se revela, que ele mostra o teu chamado, que ele mostra o que ele tem para a tua vida. Cabe a nós estarmos prontos para ouvir, de coração aberto, coração quebrantado, sem nossos preceitos e preconceitos. É necessário estarmos de coração aberto para ouvir aquilo que Deus fala. E muitas vezes nós pensamos que, não, vou no culto que eu tenho uma revelação de Deus para a minha vida. Pode ser. Mas aqui nós vemos que Deus se revelou a Samuel no secreto. Não foi enquanto estava acontecendo alguma cerimônia religiosa, não foi em um momento onde estava tendo ofertas e... Não. Foi no momento que eles estavam deitados para dormir. Foi no secreto, falando só com ele. Aqui nós vemos a importância, meus irmãos, de termos uma vida em secreto com Deus. Temos uma vida de... Isso que eu estou falando, meus irmãos, isso vale para mim. Muito. De leitura de Bíblia, de oração, de louvor em secreto. A vida com Deus não é uma vida apenas de igreja, meus irmãos. A vida com Deus não é uma vida de escalas. Não, hoje eu estou na escala, hoje eu vou na igreja. Não. A vida com Deus é uma vida diária. O buscando no secreto, abdicando das suas vontades, dos seus desejos, do seu bem-estar, para viver aquele momento com Deus. O pastor Marlon uma vez me citou que um pastor até conhecido falou em um dos seus vídeos, né? O pastor Iago Martins cita que Deus quer o seu devocional cansado. E isso é uma coisa que eu sei que é difícil, nem sempre eu consigo. Mas é um esforço que nós temos que ter diário. Como nós temos a disciplina de todo dia comermos 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, nós temos que ter a disciplina, meus irmãos, como cristãos, e buscar ao Senhor todos os dias. Um tempo de qualidade com o Senhor. E eu volto a falar, isso que eu estou falando para vocês, isso vale para mim também. Não é porque eu sou seminarista, porque eu estou aqui pregando que... Não, meus irmãos, quando eu prego para vocês, primeiro eu prego para mim. Isso vale para todos nós. É necessário abdicarmos de nossas vontades para termos um tempo próprio com Deus. É no secreto que o Senhor se revela.
Deus tem um chamado específico para cada um. Ele quer te mostrar, Ele quer se revelar a vocês. Samuel primeiro se entregou, trabalhou, cresceu, amadureceu. E só depois disso, Deus se revelou. E revelou a Samuel o seu chamado. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente não vai já saber como fazer as coisas. A gente não vai chegar sabendo como que liga o som, como que liga o computador. Mas é um processo diário. E nesse processo, a gente acaba se desenvolvendo. Eu sempre falo para a molecada, mano, entra na comunicação. Precisa de gente para trabalhar no som, na projeção. Mas eu não sei. Cara, um dia eu estava no teu lugar. E quando eu entrei na comunicação, eu comecei a trabalhar com som, com a projeção, com o negócio. Deus foi levando a outros locais. Deus foi levando a outras responsabilidades. Deus foi levando a situações que eu não iria viver se eu tivesse só sentado no banco da igreja, meus irmãos. A igreja de Deus é um organismo vivo e que precisa que todos se movimentem. Eu sei, muitas vezes a gente está chegando, né? A gente não quer colocar peso sobre ninguém, mas é necessário entender que, mesmo que você ainda não sabe o seu chamado, é necessário você se entregar ao Senhor. Amém, Jesus. Não espere o momento de êxtase para dizer, opa, agora eu vou. Não, é hoje, é agora. Glória. Deus nos chama para o hoje, meus irmãos. E dessa forma, se você ainda não sabe qual é o teu chamado ainda, eu não sei se eu tenho que ser pastor, músico, missionário, não sei, o que é que eu faço? Meu irmão, compra o ID. O ID é para todos nós, independente da sua situação financeira, independente da sua situação de saúde, independente da sua cor, independente de qualquer coisa. O ID é para todos nós. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Marcos, já caminhando para o final. Marcos 16. A Gabi brinca comigo que sempre que eu vou pregar, eu sempre termino com essa passagem. Mas é a nossa missão, meus irmãos. É a nossa missão. Marcos 16, do 14 ao 18, nós vamos ver que é a ordem que Jesus deixa para todos nós. Se você ainda não sabe qual é o teu chamado, meu irmão, se você não sabe qual que é a tua responsabilidade, eu vou te falar agora. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando eles estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E diz-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, você pode ainda não saber qual é o seu chamado. Eu interpreto, eu particularmente, posso até estar errado, se eu tiver, eu peço perdão, mas eu particularmente eu entendo o chamado como a ferramenta que a gente vai cumprir o ID. É dessa forma que eu vou cumprir o ID. Se você ainda não sabe qual que é o teu chamado,
qual que é a ferramenta que Deus colocou em tuas mãos para cumprir o ID, irmão, vai cumprir de todas as formas. Vai sendo Bíblia na vida das pessoas. Talvez muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ver a sua vida. Seja luz, seja sal, seja aquele ombro que vai abraçar quando alguém está chorando, aquela pessoa que vai orar por alguém que está necessitado. Talvez você seja as mãos que vai abençoar uma vida que está passando por necessidade. Vá, pregue o Evangelho a toda criatura. Esse é o chamado universal para todos nós cristãos. Se você ainda não entende qual que é o seu chamado particular, busca o Senhor na sua intimidade, no seu secreto. Persevere em oração. Se entregue ao Senhor verdadeiramente. E no momento que for a vontade de Deus, Ele vai revelar a vocês. Amém? Amém, Jesus. Convido os irmãos que ficarem de pé, vamos fazer uma oração para encerrar. Amém. Senhor Deus, Pai, queremos pedir, Deus, misericórdia. Misericórdia, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e nós não temos atendido o Teu chamado. Pedimos misericórdia, Pai, porque temos sido filhos rebeldes que não ouvem a Tua voz. Pai, quebra esse vaso e faz um vaso novo. Amém, Jesus. Que sejamos cheios do Senhor. Que sejamos, Deus, luz e sal nessa terra. Pai, que possamos cumprir o Teu ID. E que possamos, Deus, ser ferramentas úteis no Teu reino. Amém, Jesus. Que possamos servir ao Senhor e a Tua obra, Deus, com dedicação e amor. Assim como Samuel, Deus, que talvez naquele momento não entendia o porquê, que não entendia o porquê daquela situação, mas ele assumiu sua responsabilidade. No momento que foi da sua vontade, o Senhor se revelou a ele. Nós pedimos, ó Pai, revela a nós nosso chamado. Se revela a tua igreja, Deus. Fala aos nossos corações, quebranta nossos corações, nossa mente, que tudo que nos prende, tudo que nos limita, Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que possamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, Jesus. Ministra, Deus, nossos corações. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcelo? Oportunidade. Glórias a Deus. Pode se sentar, irmãos. Ouvimos aqui então dois homens de oração hoje, Neemias e Samuel. Vamos abrir agora para pedidos de oração. Quem tiver agradecimento, quem tiver algum testemunho para dar, então, pode ficar à vontade. Graças e paz, igreja. Amém. Essa passagem que o irmão Edson trouxe tem tudo a ver com a minha história, com a minha vida. Desculpa se eu chorar. Alguns anos atrás, logo que nós casamos, eu fui diagnosticada estéril. Poucas pessoas sabem disso. Eu fiz vários tratamentos para ter filho, não conseguia. Até que um dia a médica falou para mim assim, você precisa procurar uma médica de inseminação para ver como proceder, né? Porque no teu caso é só por inseminação. E eu fui, né? Até então eu sofria calada, só eu e meu esposo, ninguém sabia desse quadro meu. Quando as pessoas perguntavam, não vai dar um netinho, não vai trazer um neném para nós? Eu dizia, não é chegada a hora, né? Não tá no tempo, vamos esperar mais um pouco. Mas na verdade, só eu, meu marido e Deus sabia a dor que era de não poder ter um filho. Né? Eu imagino Ana, o que ela passava naquela época. E daí nós abrimos para minha sogra e fomos atrás de um médico para tentar a inseminação, para ver como funcionava.
E a médica olhou meus exames, me examinou e falou assim, Márcia, né? Tenho duas notícias para te dar. Primeiro, que você não ovula. Na verdade, ela perguntou se eu sabia como procedia um processo de inseminação. Daí eu falei que não entendi direito. Ela falou, então eu vou te explicar. Para você conseguir fazer uma inseminação, a gente precisa de um óvulo e de um esperma. Só que você não tem esse óvulo. Teu corpo não produz esse óvulo. Então é impossível fazer uma inseminação do teu esposo e você, né? Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que você pode fazer inseminação numa outra mulher, uma mãe de aluguel e ter um filho. E eu saí assim, desolado daquele hospital, assim, né? E o Marcelo falava, me acalmava, amor, não tem problema, a gente pode adotar, né? Não fique assim, não fique triste. E orava, Deus, por que não? Eu quero tanto, por que não? Né? E um belo dia, né, Deus se revelou a nós e disse que eu estava curada da esterilidade e que eu teria um filho. E deu até um prazo, 9 meses. E Deus cumpriu a tua palavra. Glória a Deus. 9 meses depois eu estava gestante da Vitória, por isso o nome dela, para quem não conhece, é Vitória. Eu tive uma gravidez extremamente de risco, mas Deus me honrou em todos os momentos, consegui segurar a gestação. Ela nasceu prematura, sem peso nenhum, fui direto à incubadora, mas eu já estou aqui com 14 anos, essa filha abençoada que Deus me deu. Em seguida me deu uma outra filha, sem método nenhum, né, da mão do médico, tudo por obra de milagre. Então hoje eu tenho 2 milagres. Quando o Emerson estava pregando aqui, falando, né, de Samuel, de ouvir o chamado, e eu sempre soube disso, que eu era como Ana e que eu deveria dedicar as minhas filhas ao Senhor. Por isso, pastor José, eu sempre falo que o meu primeiro chamado é a minha família. Eu preciso dedicar tempo ensinando elas no caminho que elas precisam seguir. Vão seguir? Eu não sei, mas eu creio que o Senhor, se Ele me deu elas e colocou essa chama no meu coração para educá-las, para ensiná-las o caminho, eu creio que Ele vai cumprir. Por que eu quis contar esse testemunho hoje aqui? Visto que, na verdade, o foco era outro da mensagem. Que eu já ouvi alguns irmãos dizerem, Jesus fazia milagre lá naquela época. Hoje em dia não se faz, Deus não faz milagre mais. Irmãos, Deus faz milagre ainda hoje. Então, eu não sei o que cada um está passando, eu não sei qual é a dificuldade. Na minha época foi isso. Depois disso, Deus fez outros grandes milagres nas nossas vidas. E eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos essa bênção que foi na minha vida, de eu me dedicar a Deus, me entregar, clamar verdadeiramente a Deus e ter hoje essa alegria de ser mãe, a alegria de ver as minhas filhas crescendo no caminho de Deus, trabalhando na obra do Senhor. Isso me alegra muito, muito mesmo. E a palavra que temos em mãos é que não desista, persista, ore, converse com o Senhor no íntimo de vocês, que eu tenho certeza absoluta que Ele fará o milagre na vida de vocês, assim como Ele fez na minha. Amém? Obrigado, Márcia. Alguém tem mais algum pedido de oração, algum agradecimento, algum testemunho para dar, irmãos? No meu caso é um pedido de oração à igreja. Sábado vai estar acontecendo um movimento da nossa igreja lá na borda do campo, com os jovens de lá, com os adolescentes de lá. Então eu peço oração da igreja, mas eu também peço engajamento da igreja com o povo. Se os irmãos puderem nos ajudar de alguma forma, com os alimentos, com a sua presença, com carona, eu peço aos irmãos que abençoe também essa obra que vai estar acontecendo lá no sábado. E nunca esqueçam de estar orando pelo bar, pelos jovens da igreja. Amém?
Alguém mais? Só uma colocação, Edson. Oi. Onde que a gente pode ver o que vocês precisam e tudo mais? No termo da culto eu já te passo. Beleza? Obrigado. Vamos louvar então o Senhor? Convido os irmãos aqui do louvor.